Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. Oferecimento CIS, Soluções Integradas de Segurança, ATEMIM, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Grande Construtora. Grandes projetos, grandes propósitos. Oriundi Imóveis. Segurança, respeito e credibilidade. Ayari Josué Fotografia. Vamos eternizar suas histórias. E Takes Produções. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica aqui nesse lugar maravilhoso, no Taj Home Resort, o maior empreendimento do Brasil da Grande Construtora. E o meu entrevistado de hoje é o Coronel Cosme e estaremos falando um pouquinho aí sobre a alvará do Corpo de Bombeiros. E claro, gente, meu entrevistado não poderia deixar de convidá-lo, né, doutor Alencar Ferrugini, para participar dessa entrevista super maravilhosa aqui com o Coronel Cosme, super importante para o nosso dia a dia. Então, vou começar aqui, primeiro, cumprimentando o meu entrevistado aqui, o doutor Cosme. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado pelo doutor, essa promoção aí. Vamos ver se a gente descomplica um pouco hoje essa questão do alvará do Corpo de Bombeiros. Bora. E o doutor Alencar Ferrugini, muito obrigada. Obrigado a você, Sandra. Primeiramente, parabenizar aí o Coronel Cosme, né? Pela A gente vinda já está aqui. acostumado que chamar um de doutor, aí já virou doutor, coronel. É isso aí. E eu vou falar, hoje, de todos os programas que eu participei, Sandra, de repente seja um programa com maior importância social. As pessoas precisam entender a importância do alvará do Corpo de Bombeiros, porque quando a gente entende esse tipo de questão, a gente está falando de vidas. Então a gente salva vidas no momento desse. É verdade, com certeza. Coronel, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, assim, me sinto muito honrada e reitero aí o que o doutor Alencar disse, né, é um assunto muito pertinente e estamos aqui realmente falando um pouquinho aí, iremos falar para prevenir e salvar vidas, né, Coronel? Sim, o objetivo principal que a gente fala quando o condomínio busca o alvará, na verdade, não é apenas a busca pelo documento, é justamente estar prevenindo, estar protegendo as pessoas que frequentam aquele ambiente em relação a um grande incêndio. O objeto principal nosso de trabalho é proteção da vida. Eu ia já pedir aqui pro Coronel Cosme falar um pouquinho da importância do alvará de Corpo de Bombeiros, né? Ele já está me respondendo aqui, mas pode desenvolver mais aí essa resposta Tá aí, que eu acabei nem te perguntando, né? E, claro, já foi aqui por telepatia, porque aqui é assim, gente, a gente descomplica aqui na hora, né? Sim, o alvará ele tem algumas importâncias para o condomínio. A gente destaca assim, o alvará é um documento. O documento ele representa ali que aquele imóvel ele foi vistoriado e está com o seu sistema de proteção contra incêndio em conformidade com as normas técnicas exigidas para o Estado do Espírito Santo. Ele, ao mesmo tempo em que ele garante que aqueles sistemas foram vistoriados, que estão em um bom estado de funcionamento, ele vai dar a segurança jurídica para o síndico que administra aquele condomínio. Porque caso aconteça algum problema naquele condomínio que venha a causar uma lesão em alguém, né, por causa de um incêndio ou a morte de alguém, o primeiro que vai responder civil e criminalmente por isso é o síndico. Então, se o imóvel não tem o alvará, o síndico já começa a ter algumas responsabilidades ali na área civil e criminal com relação aos danos causados por aquele incêndio, mesmo que ele não seja o causador do incêndio. Principalmente quando acontece uma investigação pericial, e eu também atuo na área de perícia de incêndio, que vai identificar a causa do incêndio e suas consequências. E se aquele sistema que estava ausente ou que não tinha sua manutenção em dia, se ele foi fundamental para que o dano fosse agravado. Perfeito, Coronel. Já quero aproveitar aí o ensejo e pedir pro senhor já me falar aqui a sua qualificação, que eu sei que é extenso aqui, hein? E aí o pessoal de casa precisa conhecê-lo, né, e saber da sua qualificação, inclusive a competência, né, que o senhor tem aí junto ao Corpo de Bombeiros nessa situação aí. Bom, antes de entrar no bombeiro, eu fiz o curso de
licenciatura plena em ciência biológica pela Universidade Federal do Espírito Santo, depois prestei o concurso, entrei como aluno oficial do Bombeiro. O nosso curso de formação de oficial, ele tem reconhecimento do MEC como sendo a graduação em engenharia de incêndio. Depois eu fiz algumas especializações na área de segurança contra incêndio, especificamente em sistema de proteção contra incêndio, tanto nacionais quanto internacionais, normas ABNT, NFPA. Atualmente eu tenho alguns encargos a mais como perito de incêndio aqui no estado. Então, nos meus horários extra-expediente, eu ainda concorro a algumas escalas de investigador de incêndio. Respondo também aqui no estado, na corporação, como presidente do Comitê do Desenvolvimento da área de atendimento a emergências com produtos perigosos, e no Comitê Nacional eu sou vice-presidente do Comitê Nacional da Segurança contra Incêndio. Viu, gente? Então, não é pouca coisa não, Que viu? currículo é esse, hein, Sandra? Tá vendo, né? Só responsabilidade. Tá um pouco parecido com o seu, hein, doutor Lencar? Doutor Lencar também tem um currículo extenso aí, viu? E é claro, né, eu acabei esquecendo, né, aqui a minha função principal no estado hoje, como bombeiro, é chefe do Centro de Atividades Técnicas. O Centro de Atividades Técnicas é o órgão responsável por toda essa parte de normatização de segurança contra incêndio em edificações e área de risco. Então é ele quem estuda a norma, quem propõe as normas que são aprovadas pelo Comando Geral, é quem gerencia todo o sistema de vistorias nas edificações do estado e quem faz a análise dos projetos de segurança contra incêndio. Ô, Coronel, hoje eu quero explicar para quem está em casa, né, a importância da gente se ter aí nos condomínios o alvará de Corpo de Bombeiros, né, em relação à questão da manutenção e prevenção de combate a incêndio e pânico. A gente sabe aí que a gente precisa ter a manutenção, né, nos extintores, nos alarmes, na sala de pressurização. Eu gostaria que o Coronel falasse um pouquinho sobre isso, e eu quero adentrar um pouquinho na questão da sala de pressurização, que até hoje, principalmente, eu nunca vi nenhuma entrevista na televisão, pelo menos que eu tenha visto, né, alguém falar sobre a sala de pressurização. A gente falou no início sobre a questão do alvará, da importância do condomínio ter alvará. Agora, mais importante do que eu ter o documento é ter os sistemas funcionando. No caso da escada pressurizada, ela é uma escada de emergência, que é uma escada mais moderna, uma tipologia que a gente vai encontrar em edificações que foram construídas após o ano 2000. Até o ano 2000 aqui no estado a gente não tinha nenhuma edificação com escada pressurizada. Essa tipologia, ela tem uma caixa de escada que ela é toda fechada com alvenaria ou concreto, um outro material que dê uma resistência a 2 horas de fogo, e mais portas corta-fogo de acesso em cada andar. A caixa da escada, junto com a porta corta-fogo, protege o ambiente interno do fogo, né? De que o calor chegue até lá, não apenas as chamas diretas, mas o calor irradiado ou o calor transportado pela própria fumaça. Eu não sei se você sabe, em um ambiente incendiado residencial, a fumaça costuma chegar a 500, 600 graus. Então ela transporta muito calor também. Não é só a questão da toxicidade da fumaça em si que mata, né? Mas também o calor que ela vai transportar, que pode queimar pessoas ou propagar um incêndio para outros pavimentos. Daí a caixa da escada ser toda protegida. Mas se por um acaso a fumaça entrar dentro dessa escada, a fumaça não teria por onde sair. Por isso que a escada ela é pressurizada. Normalmente no térreo dessa edificação ela vai ter lá uma sala, que a função dela é captar o ar do ambiente externo, através de um motoventilador, é um grande motor com um ventilador, com paletas, né, que puxam o ar do ambiente externo, o ar limpo, e pressurizam a escada através de um duto. Ela joga o ar para dentro da escada. Então, quando o motoventilador ele começa a funcionar, ele faz com que a pressão interna na escada seja sempre maior do que do lado de fora. E assim, se alguém abrir uma porta da escada pressurizada, a fumaça não entraria para dentro da escada. Isso no funcionamento normal dela. Agora, se por um acaso o motoventilador não funcionar, você vai ter simplesmente uma caixa fechada, que se a fumaça entrar lá dentro, ela não vai ter como sair. E aí essa escada, em vez de ser uma rota de fuga segura, ela pode se transformar em uma armadilha. E aí cai duas observações nessa sua fala. A primeira manifestação é a importância de manter a manutenção desse motor, correto? Exatamente. E a segunda é exatamente a responsabilidade do síndico do condomínio em fazer a vigilância das atividades dos moradores. Foi o que o coronel falou anterior, numa outra oportunidade, exatamente sobre a questão dos moradores que mantêm a porta aberta porque quer fazer circular o ar. E aí acaba causando, de repente, um risco para o condomínio, deixando a porta corta-fogo aberta, né? No caso das escadas, aí não é apenas da escada pressurizada,
nas outras tipologias de escada enclausurada também, seja a escada enclausurada protegida ou a escada de fumaça, a prova de fumaça, aquela que tem anticâmara com duto de ventilação, em qualquer dos 3 tipos de escada enclausurada, se você largou a porta da escada aberta, você acabou com toda a segurança da escada. Porque ela é justamente para proteger o ambiente interno da fumaça, do calor que vem do ambiente externo. Só uma pergunta rapidinho. Então, se você, um prédio de 19 andares, é o caso no meu prédio, eu moro num apartamento, num prédio onde são 19 andares. Se o morador do 4º andar manter a porta aberta, ele prejudica todo o sistema. Tudo. Acabou a saída de emergência do prédio. Viu, gente? A gente deixa o alerta aqui para você de casa. Eu geralmente costumo andar pelas escadas, né? Subo e desço, até mesmo para fazer exercício. Ou quando o elevador tá demorando demais. E aí, de vez em quando, eu saio fechando essas portas, né? E é uma dúvida para quem tá em casa, se deixa aberto, se deixa fechado. Agora sim, existe uma solução técnica para aqueles edifícios que precisam permanecer com ela aberta durante o funcionamento, porque tem um fluxo muito grande de pessoas por aquela porta, que é o comum acontecer com o pavimento garagem, né, do hall de entrada principal. Sim. É possível você manter essa porta aberta? Sim, mas como? Ela associada ao sistema de detecção de incêndio. Então, se o prédio já tem um sistema de detecção de incêndio, você pode manter essa porta travada na posição aberta através de chaves magnéticas que são conectadas ao sistema de incêndio e caso ele detecte o início do incêndio, aquela chave ela abre e a porta fecha. Interessante. Então, existe solução técnica para mantê-las abertas. Você não vai manter essa porta aberta colocando uma cunha de madeira lá embaixo ou um pedaço de concreto. Ou a lixeira. Certo. Eu quero aproveitar aqui e perguntar ao coronel. A gente está aí na internet, tem um monte de informações na internet, até inclusive sobre indicações mesmo que você faz no momento ali do incêndio. É só uma curiosidade que eu acho que o pessoal em casa também deve ter. Quando a gente está naquele momento ali de fumaça, né, no fogo e tal, eu já vi alguma indicação na internet de você pegar uma toalha ou uma blusa molhada e colocar no rosto para segurar um pouco da fumaça, para você não respirar aquela fumaça. Isso é válido? A fumaça ela contém material particulado e material gasoso mesmo, né? Do material gasoso, um dos principais componentes ali que vai te causar dificuldade para respirar é o monóxido de carbono, que ele é tóxico. O segundo é o dióxido de carbono, mas ele é mais como um asfixiante simples. Se você não tiver oxigênio aqui no ambiente, você não vai conseguir respirar. Quando você coloca uma toalha molhada no rosto, ela vai te ajudar de alguma forma. Primeiro, né? O ar que você vai respirar ele não vai vir tão quente, porque a água ela vai absorver parte do calor. O segundo, ele vai filtrar parte do material particulado, que também prejudicaria a sua respiração. Mas ainda assim você vai continuar inalando um pouco de monóxido de carbono e dióxido de carbono. Então, vai ajudar? Vai, mas não vai te salvar, não. Não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria uma máscara, equipada igual a gente está ali, mas se não houver outra solução, é uma boa prática. Agora, uma boa prática também as pessoas não percebem muito isso, a fumaça ela tende a ficar na parte mais alta, porque como ela está aquecida, a densidade menor, ela fica na parte mais alta do imóvel, do cômodo. Sim. Se você se agachar e tentar respirar próximo do solo, o ar é mais puro. Você vai ter menos monóxido, menos material particulado Boa e mais dica. oxigênio. Gostei da dica. Eu posso perguntar? Claro, com certeza. Vamos sugar o homem hoje, hein? Vamos aproveitar. Vamos aqui. descomplicar tudo. Existem cursos. Até a visibilidade é melhor na parte inferior, Verdade. né? Tanto que uma das técnicas que nós mesmo fazendo quando a gente vai adentrar um ambiente incendiado com fumaça é o rastejo, é engatinhar. Coronel, é uma pergunta. O Corpo de Bombeiros, ou se não existem instituições que fazem cursos ou treinamentos para moradores de prédio em caso de incêndio? Esse treinamento básico, assim, orientações básicas de uma palestra, de um dia, isso aí vocês podem conseguir direto com as nossas unidades operacionais. É só buscá-las e fazer o agendamento. Legal. E aí alguém é Vamos designado, fazer isso lá na OAB, alguém é designado para poder ir no prédio passar dicas, né, de segurança contra incêndio, do que fazer e do que não fazer no caso, né, de ter um incêndio. Eu quero perguntar, aproveitando aqui o ensejo também, a gente sabe que existem muitas trocas, né, de administradora, de síndicos naquela gestão, e às vezes o síndico chega no condomínio, né, ele assume o condomínio, não sabe muito onde estão as documentações do condomínio, não sabe de muita coisa, então ele tem que sair aí procurando junto à administradora, ou a antiga, ou a nova, as documentações e tudo mais.
Eu quero já descomplicar aqui com o Coronel, para quem está em casa nos assistindo, existe algum checklist onde esse síndico pode estar olhando e fazendo aquele checklist da manutenção no condomínio? Sim, para cada sistema que o imóvel deveria ter nele, o Corpo de Bombeiro ele preparou um checklist, seja para vistorias de licenciamento, que é a primeira vistoria, seja para as vistorias de renovação. Então eu chego lá e observo, eu vou olhar quais sistemas são obrigatórios para o meu edifício, né? Se você não tem um projeto nosso aprovado, e geralmente os edifícios têm um projeto aprovado, lá dentro ele vai constar quais são os sistemas. Então, extintor, iluminação de emergência, a própria saída de emergência. Se for, por exemplo, a escada pressurizada, tem um checklist só para a escada pressurizada. Então, para cada um desses sistemas, existe um checklist específico indicando todos os itens que o nosso historiador vai conferir no caso da vistoria, e que seriam os mesmos que o síndico deveria verificar com as empresas para fazer a manutenção, e quais documentos a nossa corporação vai cobrar. O nosso vistoriador, ele não estaria autorizado a cobrar nada que não estivesse nesse checklist. Aquele é o padrão que nós teríamos como referência para a vistoria. Outra dúvida aqui, na verdade um esclarecimento, né? Qual a diferença de proteção e prevenção? Essa diferença a gente começou a identificar recentemente. Nós sempre no Corpo de Bombeiro achávamos que fazíamos prevenção de incêndio. Só que nós percebemos que prevenir incêndio é evitar com que ele aconteça. É você trabalhar ações no pré-incêndio. E quando eu estou lá fazendo a vistoria no imóvel, eu estou trabalhando todos em sistemas que vão atuar quando o incêndio já aconteceu. É o pós-incêndio. Isso aí são sistemas de proteção contra incêndio. E mais importante do que você trabalhar o pós-incêndio é você trabalhar o pré-incêndio. E essa questão de cultura, né, também para nós está mudando. Isso vem recente, a gente tem tentado trabalhar mais as ações de prevenção, evitar que o incêndio aconteça. Trabalhar depois, eu já estou tentando mitigar algo que aconteceu. Tem um desastre que aconteceu ali dentro, um incêndio, eu vou tentar ter sistemas que vão atuar no início dele e evitar com que ele ganhe tamanho, que é o caso dos extintores de incêndio. Bom, mas se eu peguei e não consegui usar o extintor logo no início, quando o incêndio está pegando uma área de mais ou menos 2 metros quadrados, se ele pegou um ambiente maior, está, por exemplo, já na sala inteira, o extintor já não serviria mais. Aí, nesse caso, a gente vai precisar do sistema de mangueiras. Precisa de água para combater. Falhou o sistema de água. Então, tem que ter essa rota de fuga segura para todo mundo. Tudo pós-incêndio. Agora, não era melhor ter evitado que o incêndio aconteça? Quais são as causas desse incêndio? O que a gente viu nas nossas estatísticas? Dos incêndios que a gente atende em edificações, quase metade são em residência. E daqueles que ocorrem acidentalmente, a grande maioria é instalação elétrica ou algum equipamento elétrico. Então, o que a gente recomenda sempre é busque fazer as manutenções periódicas nas edificações, principalmente as edificações antigas. Se a gente for olhar uma edificação que foi aprovada, uma edificação construída na década de 80, na década de 90, não tinha internet. A gente tinha muito menos equipamentos elétricos do que hoje. Então, o sistema pode estar subdimensionado. Aí, quando eu tenho um sistema subdimensionado, o cabeamento elétrico, se eu passar uma corrente maior nele do que ele foi planejado, ele vai aquecer. Esse aquecimento pode derreter o isolamento, depois entrar e fechar o curto. Então, é manutenção de instalação elétrica, procurar observar alguns equipamentos, não esquecer o ferro elétrico ligado em cima da cama depois que termina de passar roupa. Viu, mulher? Você acha que é pouco comum? É bastante. Ou então a própria chapinha para alisar cabelo, deixou ligado em cima da cama. Sim. Ou no sofá. Então já fica a dica aqui do Coronel Cosme, se você é de casa, mulher, nós mulheres temos 1000 coisas a fazer, vigia a comida, vigia o filho, passa a roupa, faz tudo ao mesmo tempo. Coloca então em cima de um mármore, Coronel? Se você for utilizar esses equipamentos que produzem calor, até mesmo para carregar o celular, a gente cansa de ver vídeos de celular que acaba explodindo. Alguns dão problema durante a carga ali, que é quando ele acaba gerando alguns gases a mais na recarga da bateria. Quando você colocar o equipamento para recarregar, coloque em cima de um material que não seja combustível, como é o caso da bancada de mármore, uma bancada de granito, uma bancada de aço, alguma coisa metálica. Por quê? A pia do banheiro. Porque se por um acaso ocorrer um problema com o equipamento, ele gerar uma centelha, ele não vai ter para onde propagar. Bacana falar isso, hein? E isso evita, um projeto. A proteção do incêndio, ela começa já na elaboração do projeto. Um projeto é bem elaborado, igual que no TAG, por exemplo. Exatamente, para construir o TAG. Primeira coisa que eles fazem é aprovar o projeto no Corpo de Bombeiro, para
Para quê? Lá a gente vai analisar toda a parte de saída de emergência, a gente tem um cuidado especial com a saída de emergência e os demais sistemas de proteção contra incêndio. Perfeito, viu, gente? Fica a dica aí em você descomplicar a saída de incêndio do seu condomínio. E aproveitando aqui em relação à questão dos extintores, quero deixar um alerta para vocês, síndico e administradora, que a gente sabe que muitas vezes no dia a dia o síndico às vezes é profissional, está em vários condomínios, tem a manutenção ali no extintor. Preste atenção quem faz a sua recarga, ó, a empresa, né, capacitada ali para fazer a recarga do seu extintor, porque muitas vezes a empresa ela pode fazer o recolhimento de extintor e devolver da mesma forma, e pior, trocar o seu extintor, né, Coronel? Sim. E isso de fato acontece porque eu já presenciei, viu, gente? Por isso que eu tô falando aqui. Nessa recarga do extintor, a empresa, se você não falar que você quer seu mesmo extintor de volta, ela pode te entregar um outro extintor recarregado. Se entregou recarregado, tudo bem, vai estar cumprindo o papel dele, né? Você só corre o risco de pegar um extintor mais velho do que era o seu. E esse é o problema aí nessa... Agora, existe também as empresas picaretas que podem não fazer recarga, te entregar um extintor simplesmente com selo ali, dizendo que a validade mudou. Mas como é que eu observo isso aí, se o extintor foi recarregado ou não? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Aí tem 2 pontos principais que a gente vai observar o extintor. Um é o selo do Inmetro. Quando a empresa faz a manutenção e ela é credenciada corretamente, ela vai ter o selo do Inmetro. Toda vez que ela fizer recarga, ela tem que trocar o selo do Inmetro. Existem 3 níveis de manutenção no extintor. O primeiro nível é simplesmente inspeção visual e aspectos externos ali, né? Esse ele não precisa trocar o selo. Mas anualmente o que deve ser feito, aquele que já perdeu a validade, é recarga. Então se perdeu a validade é recarga. É o segundo nível de manutenção. Para ele fazer a recarga, ele tem que abrir o extintor. Então ele tem que tirar aquela parte de cima do gancho dele ali, fazer a recarga, e aí quando ele faz a recarga, ele coloca um anel lá no gargalo do extintor, entre o corpo do extintor e o gatilho. Aquele anel ele vai vir com a data que foi feita a manutenção, o ano da manutenção e a empresa que fez a manutenção. Aí aquele anel da manutenção mais o selo do Inmetro tem que ser da mesma empresa e a mesma data. É uma forma de você conferir se o extintor realmente foi manutenido, foi recarregado ou não. O terceiro nível seria o teste hidrostático, que o extintor tem que ser feito a cada 3 anos para ver se a carcaça dele ainda resiste à pressão. Sim. Essa daí também é bem importante. 5 anos. Coronel, sobre uma questão que eu havia ter comentado. Antes do doutor Alencar perguntar, eu sei que a entrevista tá boa, mas eu vou ter que chamar um break comercial. Segura sua pergunta aí, doutor Alencar. Claro. Não esqueça, tá? Você aí de casa. Viu como passou rápido? A entrevista tá tão interessante aqui, um monte de informação boa. Passou super rápido esse primeiro bloco, mas aguardem aí, eu vou chamar um break comercial e já voltamos. Dores nos pés? A Tecpropé utiliza uma tecnologia moderna para identificar como você pisa e anda, qual tipo de pé, o equilíbrio do corpo e o posicionamento dos pés em relação à postura e coluna. Com isso, é possível tratar, corrigir e prevenir as alterações que causam dores e incômodos nos pés, joelhos, quadril e coluna, através do uso de palmilhas com fabricação 3D. Caminhar faz bem à saúde, caminhar corretamente é ainda melhor. Tecpropé, venha saber o passo a passo da sua pisada. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio em pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. ES Post, a maior plataforma de conteúdo capixaba. É grátis, tem conteúdo capixaba para toda a família. Acesse em seus dispositivos favoritos, sem cadastro e a um clique. Centenas de horas de conteúdo para ver e rever como e onde quiser. E aí, vai ficar de fora dessa? ES Post, ES Flix, ES Live. Acesse nossa plataforma ES Post. Acesse grátis. www.espost.com.br. E estamos de volta com o Coronel Cosme, falando um pouquinho sobre alvará de corpo de bombeiros em condomínios. E o doutor Alencar ia perguntar aí pro Coronel Cosme uma dúvida, que eu tenho certeza que é dúvida de quem está em casa também.
E bora descomplicar aqui com ele, Tolencar. Vamos lá, vou fazer então uma breve introdução, porque é interessante a gente entender isso. Costumo dizer muito, né? Condomínio, as pessoas acham que tudo recai sobre a responsabilidade do síndico. Tudo é síndico e construtor, é o administrador. E é importante que as pessoas entendam que ela também tem a sua cota de responsabilidade dentro do condomínio. Então é muito comum acontecer no meu escritório, né, casos onde, por exemplo, a construtora é acionada pelo condomínio, tendo em vista que existem alguns vícios construtivos, alguns problemas que ocorrem. E aí que se descobre em muitas ocasiões exatamente o fato de que houve uma alteração interna da unidade, não da fachada, mas a interna da unidade, que veio a causar um prejuízo direto na estrutura do condomínio inteiro. Ou seja, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: existe alguma alteração que o morador possa fazer sem a devida segurança que possa, de certa forma, afetar a integridade no condomínio referente à questão de incêndio? Existe. Normalmente as alterações internas da unidade residencial, elas não são objeto nosso de análise, não. Agora, algumas alterações elas podem impactar em sistema de proteção contra incêndio. E aí, dois deles, que eu destaco aqui, que são assim, os mais comuns, um deles é a parte da rede de gás. Então, se você está no condomínio em que usa gás canalizado, quando você vai fazer alguma alteração da rede de gás, a rede ela não pode passar em ambientes que vá, em caso de vazamento, criar uma atmosfera explosiva, como a região que fica entre o forro e o teto da sua residência. Você não pode passar tubulação ali dentro, porque se houver um vazamento, o gás vai acumular naquela região, vai formar um grande bolsão de um gás explosivo, e se ele tiver uma fonte de ignição como uma centelha elétrica, ele vai explodir o apartamento inteiro, podendo até atingir apartamentos vizinhos. Então esse eu acho que é o ponto principal dentro da unidade residencial. O outro é relacionado à fachada. Quando você chega na fachada, especificamente na área da varanda, algumas edificações elas têm exigência da chamada compartimentação vertical, que é uma proteção passiva que evita que o incêndio ele se propague verticalmente pela fachada do imóvel. Essa exigência de compartimentação vertical ela foi implantada aqui no estado desde o ano de 2009. Então, as edificações foram aprovadas pós 2009. É bom ficar atento se existe a exigência de compartimentação vertical e se a varanda foi usada como sendo uma aba de compartimentação vertical. Nesse caso, antes de fazer qualquer alteração na varanda, é bom consultar o projeto do imóvel. Meu, gente, então presta atenção aí, vocês aí de casa, né? Ajude aí a não propagar esse fogo. Coronel Cosme, eu agradeço a sua vinda no programa. Quem tá em casa, com certeza vai assistir a sequência dessa entrevista, porque nós vamos fazer uma outra entrevista em sequência, porque os assuntos são muito pertinentes aqui para o nosso dia a dia, tá? Doutor Alencar, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. Eu fico triste que eu não vou poder participar dessa entrevista, mas eu vou reforçar o fato às pessoas. Entendam, foi o que o coronel disse, né? Proteção de incêndio, né? Ela é, na verdade, investimento. É um investimento. Não é gasto. Não é gasto. E outra coisa, ao síndico e aos moradores de condomínio, gastar dinheiro, né? Ou investir dinheiro em incêndio, em questões, né, de manutenção do prédio, é essencial. As pessoas se preocupam muito com lazer no condomínio e esquece da proteção. Coronel Cosme, quero que deixe uma mensagem para quem tem casa, uma orientação, aproveitar aqui o ensejo de quem está nos assistindo. Prevenir incêndio ele é sempre melhor do que você trabalhar depois no pós-incêndio, né? Você combater o incêndio. E, inclusive, né, a prevenção do incêndio ela é mais barata do que você reconstruir. Então, o conselho que eu dou sempre é: busque evitar incêndios. Então, procure as fontes de ignições possíveis e tente eliminá-las. Isso aí, gente. Então, você de casa que perdeu essa entrevista, você já pode acessar no APPS Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Porque os assuntos aqui foram muito pertinentes para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você vai querer assistir de novo. Então, é só acessar aí na palma da sua mão. E aí, gente? Gostaram? Então, vocês já sabem, né? Não complica. Descomplica. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam todo sábado aqui na Rede TV às 9h45 da manhã e toda quarta às 2h15 da tarde. E se você de casa perdeu algum programa, não tem problema. Poderá acessá-lo no APPS Flix, no site da Rede TV e também no nosso canal no YouTube. Compartilhe, ative o sininho e bora descomplicar!